Vamos fazer aqui então um teste ergométrico seguindo a dinâmica normal de um exame. Então aqui nós podemos informar o nome do paciente. À medida que informamos, esse nome será buscado no banco de dados, caso seja um paciente repetindo o exame, fazendo um novo exame na verdade, ou vamos cadastrar aqui um novo paciente com o seu nome. Para o teste ergométrico nós precisamos definir um nome, o sexo do paciente, a sua cor, dado que em alguns casos nós temos parâmetros que mudam conforme a cor do paciente. Então aqui definimos a data do nascimento do paciente também. Os demais dados eles são opcionais. Se você quiser arquivar essas informações, você fica à vontade, mas o sistema não te obriga a isso. Na anamnese, por exemplo, se informarmos o peso e a altura desse paciente, ele automaticamente nos vai informar o índice de massa corporal, qual que é a classificação para esse paciente, e automaticamente, ao calcular scores pré-teste, ele vai nos identificar aqui nas opções, ele vai transportar essa informação para cá. Então, aqui, quem é o médico que é responsável por esse exame, quem é o médico que solicitou, nós podemos inclusive cadastrá-lo agora aqui na execução do exame. Da mesma forma, podemos escolher de uma lista de medicamentos e colocar ali, aqui no caso não tem nenhum cadastrado. Podemos optar pelas formas de pagamento, de tal forma que a gente possa depois gerar os relatórios conforme a forma de pagamento escolhida. As indicações para as quais o sistema, quais são as indicações para a realização desse exame. Esses dados que estão aqui estão conforme as diretrizes e o Consenso Nacional de Ergometria, mas você pode não só editar essa informação, como também criar novos itens de acordo com a sua prática. Então você pode ter, por exemplo, avaliação de uma determinada classe profissional, você pode fazer exames de avaliação de algum tipo específico de profissão, então você pode incluir aqui nessas indicações. Da mesma forma, a história clínica também segue as recomendações do Departamento de Ergometria, estando disponível que você possa criar os seus próprios. Fatores de risco também, na mesma lógica, e a partir dessas informações, então, a gente tem os scores pré-teste, que eu posso adicionar informações aqui, que não vieram lá do restante da minha anamnese, de forma que eu possa, inclusive, estimar e avaliar a condição e o risco desse paciente em relação à doença arteriocoronária. Essa informação ela pode ir para o relatório ou não, eu posso escolher imprimi-la ou não. Aqui nós temos o score de Framingham, para o qual a gente precisa acrescentar algumas informações para que ele possa gerar os cálculos, da mesma forma que para o score de risco combinado do American College American Heart. Aqui nós precisamos informar alguns dados de tal sorte que ele possa adicionar aqui os seus cálculos e nos informar qual que é o risco previsto para esse paciente. O sistema Ergo 13 permite que você imprima um texto de consentimento informado para que seu paciente possa assinar. O texto padrão desse consentimento, ele é o texto sugerido pelo Departamento de Ergometria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas você pode também editar esse texto conforme o seu interesse, e nesse texto já vem inclusive importadas da ficha do paciente os dados desse paciente para que o texto já esteja adequadamente personalizado. Okay? Isso não é obrigatório, é uma opção disponível. Então, uma vez que nós já fizemos a ficha do paciente, já fizemos a sua anamnese, podemos iniciar o registro dos traçados eletrocardiográficos. Aqui eu começo com uma tela para o registro basal, na qual eu tenho as 13 derivações para as quais o paciente está monitorizado, e a partir do primeiro cálculo de frequência cardíaca, eu posso então já realizar um registro. Eu vou clicar aqui neste ícone que nos ajuda registrando o traçado. Esse ícone também ele pode ser reproduzido por uma tecla de função, no caso aqui a tecla F3.
todos os ícones têm a sua tecla respectiva, então as funções principais podem ser reproduzidas por teclas de função. Então eu vou fazer um registro aqui. Esse sistema, o sistema Ergo 13, a lógica de registro de traçados dele é a seguinte: quando eu clicar sobre esse ícone, vou fazê-lo agora, ele registra o eletrocardiograma e abre essa tela solicitando a informação da pressão arterial. Nesse caso, o profissional pode ir até o paciente, realizar a medida com toda tranquilidade e depois informar essa medida para o sistema. Então o sistema ele grava o eletrocardiograma e aguarda a informação de pressão. Ele não te obriga a ter a pressão previamente medida para que o eletrocardiograma seja registrado. Portanto, deixa muito mais tranquila a operação. Nós temos aqui algumas ferramentas que estão disponíveis em todas as telas. Então eu posso, por exemplo, congelar e ampliar uma determinada derivação e utilizar uma ferramenta de zoom para ampliar. Eu tenho 2 pontos a partir dos quais eu posso realizar uma medida. Lembrando que esse traçado que está na tela é um traçado simulado, portanto não é um traçado natural de um paciente. Por isso ele apresenta inclusive algumas deformações, por ser um traçado desenhado eletronicamente. Então a gente pode fazer medidas, por exemplo, vamos fazer uma medida de uma distância RR aqui, por exemplo. Nós teríamos aqui 748 milissegundos de distância entre essas duas ondas R, por exemplo. E a gente pode realizar quaisquer medidas que quisermos aqui. A partir daqui, a gente pode, então, iniciar a prova de esforço propriamente dita. A partir do início, eu posso escolher, então, qual dos protocolos eu vou escolher. Vou pegar aqui um protocolo em rampa. Os protocolos tradicionais eles já estão aqui bem definidos. E eu vou pegar aqui um protocolo em rampa que nos permite configurar de acordo com a nossa entrevista ao paciente. A partir dos dados da anamnese, o sistema já nos sugeriu um consumo de oxigênio de 11,5 METs, ou seja, 40 ml por quilo por minuto para esse paciente, iniciando com a velocidade de 2,4 e terminando com 8 km por hora. E uma inclinação final de 14%. Nós podemos interferir nesses parâmetros de forma a personalizar a rampa de acordo com a sua entrevista ao paciente. Então, por exemplo, supondo que nós queiramos reduzir a carga máxima ao final do exame para 10 METs, automaticamente o sistema vai nos compensar, levando esse paciente à velocidade final de 8 e uma inclinação de 11. Mas se eu quiser reduzir ainda a velocidade final desse paciente, trabalhar com um limite máximo de 6 km por hora, automaticamente, para manter os 10 METs, o sistema vai compensar em inclinação, de forma que o alvo de consumo de oxigênio seja sempre mantido. Esse consumo de oxigênio ele vai ser estimado por fórmulas, mas ele pode ser ajustado a partir da sua prática clínica, conforme a sua entrevista com o paciente no período de anamnese. Configurada a rampa, então nós estamos aptos a iniciar o exame. Esse teste que vamos fazer agora, eu deixei configurado um período de pré-esforço, que não é obrigatório. Se você escolher assim, você já pode entrar aqui automaticamente no protocolo. No momento em que a gente der o comando para iniciar a prova, a esteira começa, ou o ciclo ergômetro, começa a executar carga. E, portanto, você pode orientar o seu paciente de como ele vai se portar sobre a esteira e, a partir daí, então, iniciamos. O sistema inicia na velocidade que você configurou para pré-esforço, de tal forma que você possa, então, avaliar se o seu paciente está bem preparado, se os eletrodos estão bem fixados, a qualidade do traçado é boa, se o paciente está bem adaptado à caminhada ou ao uso do ergômetro para o qual ele está se adaptando. E, dados todos esses parâmetros, você escolhe, a partir desse ícone aqui, o início da prova de esforço propriamente dita. Então, nós temos a opção de começar a prova quando quisermos. Aqui nós temos um complexo médio que foi calculado usando-se os últimos 30 segundos desses eletrocardiogramas registrados. E aqui nós temos um ponto de referência para a linha de base, nós temos um ponto de referência para o ponto J e o ponto de medida do segmento ST. Eu posso, inclusive, interferir com esses parâmetros
em qualquer momento, ajustando o ponto de medida conforme eu queira, ou puxando diretamente sobre o ponto, ou usando esses cursores móveis aqui, onde eu posso fazer o ajuste desses pontos de medida. O sistema já me sinalizou que o tempo de pré-esforço que eu previ já terminou e eu posso iniciar então a prova de esforço. Nesse caso, o sistema está implementando uma rampa que vai acrescentar 0,9 metros a cada minuto de esforço, fazendo incrementos de velocidade e inclinação a cada 20 segundos. Portanto, a cada pequeno intervalo, ele vai fazer uma mudança nos parâmetros de velocidade e inclinação, de tal forma que o sistema ajuste seus parâmetros a cada intervalo de tempo. E aqui, então, vamos evoluir o esforço até que o exame atinja um critério para sua interrupção. Nós temos aqui, então, o complexo médio, né? Nós temos aqui na tela os filtros que estão sendo utilizados. Eu tenho aqui espaço para editar os dados do paciente, para editar os dados da anamnese enquanto o exame prossegue. Eu posso alterar, desligar ou ligar qualquer um dos filtros disponíveis. Eu posso ativar, inclusive, um som referente ao batimento cardíaco, um som que vai me gerar um bip a cada batimento, de sorte que, mesmo não estando observando a tela, eu posso, por exemplo, pelo som, observar uma arritmia, uma alteração no ritmo daquele paciente. Em qualquer momento, a gente pode congelar os relógios, de tal forma que, se for preciso, né, atuar na esteira. Por exemplo, um eletrodo que soltou, o tênis do paciente se desamarrou, qualquer parada necessária, nós podemos comandar a partir do ícone de controle da esteira, ou podemos comandar também usando teclas de função no teclado direto. A tecla F11 ela é uma parada temporária para algum ajuste, alguma correção durante o exame, ou mesmo no caso de pacientes cuja pressão e a monitorização são difíceis quando o paciente está em grande movimento, nós podemos usar isso inclusive para estabilizar melhor o traçado em momentos de movimento muito grande e fazer um registro de boa qualidade. E nós temos a tecla F12, que é uma parada de emergência, em uma situação qualquer em que o teste precisa ser bruscamente interrompido. Nós temos a opção de pressionar F12 e ela vai fazer uma parada instantânea da esteira e manter o paciente monitorizado até que nós façamos o comando para parar o exame totalmente. Então a esteira tem 2 controles de emergência imediatos, baseados em teclas de função do seu computador, ou direto via o comando da esteira aqui, onde eu posso também clicar nessas opções, aquilo que for mais conveniente para o operador. Esse gráfico nos mostra a variação desse pontinho verde aqui, do segmento ST. No caso, como eu estou com um traçado que não varia ao longo do tempo, então a minha medida está retificada aqui, mas durante o exame ela estaria ascendente ou descendente de acordo com a resposta eletrocardiográfica do paciente. Da mesma forma, a gente tem aqui a frequência cardíaca instantânea desse paciente e também temos um gráfico temporal da evolução dessa frequência com um marcador visual da submáxima, essa linha amarela, marcador visual da frequência máxima, que é a linha vermelha, e também um indicador de barra em relação a quantos por cento da submáxima estou nesse momento. Esse paciente tem 150 de submáxima, nesse momento nós estamos a 56% da submáxima desse paciente. O gráfico que está sendo traçado aqui, ele não está coerente com a frequência cardíaca momentânea, porque é um gráfico que está sendo usado para demonstração. Portanto, ele não é coerente com a medida de frequência que está aqui. Essa medida é única porque o sinal é constante. Observem que atingimos os 4 minutos, que foi o primeiro momento de registro automático que programamos. Então, o sistema gravou o eletrocardiograma do paciente nos exatos 4 minutos de exame. E agora eu posso ir ao paciente, realizar uma medida de pressão com tranquilidade e gerar aqui uma informação, inclusive, que estará muito mais bem coordenada no tempo com a frequência cardíaca desse paciente, gerando um duplo produto muito mais coerente durante o processo de avaliação do exame. Portanto, aqui a gente acompanha o exame até que o paciente atinja um critério
de interrupção, que pode ser, né, um critério clínico, pode ser um critério de frequência cardíaca, pode ser um critério subjetivo de dor. Podemos interromper, né, de acordo com a necessidade profissional. E ao interromper, nós vamos clicar aqui, ó, no ícone do paciente em recuperação. E fazendo isso, confirmado o início da recuperação, o sistema vai fazer um registro automático do pico do esforço e automaticamente vai iniciar o processo de desaceleração da esteira de acordo com aquilo que está programado lá na nossa configuração. Portanto, nós temos aqui todo o período recuperação no qual o sistema foi programado e, se não me engano, em 30 segundos ele está programado para atingir a velocidade de recuperação e vai permanecer assim até o final do primeiro minuto. Então, quando fizermos o primeiro registro eletrocardiográfico de recuperação, a esteira possivelmente vai parar de acordo com aquilo que nós programamos. Essa esteira pode ser religada se necessário, ela pode ser desligada antecipadamente, caso o paciente tenha alguma intercorrência nesse período, mas o sistema vai seguir a sua programação conforme fizemos. Então está aqui, primeiro minuto já foi feito o registro e, inclusive, podemos, durante esse tempo, iniciar a confecção do laudo. Nós podemos iniciar aqui a confecção enquanto o paciente está se recuperando, estando ele, né, num processo de recuperação estável, nós podemos aqui já começar a informar algumas coisas em relação a esse exame. Por exemplo, o teste ergométrico foi interrompido por cansaço físico e dor nos membros inferiores. Durante a prova de esforço, o segmento ST se comportou com um infradesnível maior que 2 milímetros, especialmente observado em CM5, D2 e V2, por exemplo. Mas vou colocar CM5, D2 e V2, mas vou colocá-lo aqui com um retorno à linha de base, né, com menos de 80 milissegundos. Ou poderia ser uma alteração de superdesnível. Durante a recuperação eu ainda não vou comentar. Se houver alguma inversão de amplitude, de onda ou qualquer alteração específica de QRU, eu posso registrar aqui. Posso registrar também as arritmias que ocorreram. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o paciente teve uma taquicardia ventricular não sustentada. Vou colocar, nenhuma dessas informações que eu estou colocando aqui faz sentido clínico, isso é especificamente para ilustração. Eu posso efetivamente marcar aqui um texto que vai ser colocado no laudo, que é ausência de arritmias. Se eu, como está agora, supondo que essa opção não está marcada, como está agora, nada for marcado, nenhuma menção à arritmia será feita no laudo. Então, já fizemos aqui o registro de 3 minutos. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, exercícios ventriculares aos pares, mas vou colocar também a sua ocorrência, isoladas. Então essas opções que eu vou marcando aqui, elas vão compondo uma frase que será apresentada no laudo. Extrasístoles ventriculares isoladas aos pares. Eu posso alterar essas informações e ir recompondo essas frases, tanto com informações de distúrbios de condução, extracístoles, taquicardias. A resposta pressórica durante o esforço foi fisiológica, a cronotrópica foi diminuída. Sintomas clínicos observados ao longo do exame, por exemplo, eu posso ter tido alteração de ausculta, pode ter tido uma informação de alteração, né, de resposta, ECG basal do paciente. Eu vou já buscar aqui essa frase e já vou deixar o comentário pronto. Não vou prosseguir na conclusão final, vou parar por aqui. Dado que o paciente já está muito próximo aqui da minha frequência basal, vou interromper definitivamente o exame, de forma que o paciente possa estar já liberado da monitorização. E aí, nesse ponto, o paciente está liberado, ou seja, ele já pode ser desmonitorizado, ele já pode preparar, trocar de roupas ou tomar um banho, conforme a dinâmica que se faz na clínica. Aqui eu tenho uma lista com todos os eletrocardiogramas que eu registrei ao longo do teste. Eu tenho a opção de rever, como eu tinha comentado no início,
esse exame inteiro, eu posso observá-lo. Então, por exemplo, vou pular aqui, ó, já para o início da recuperação. O início da recuperação estará exatamente aqui na borda esquerda da minha tela. Se eu voltar um pouco de tempo, eu tenho esses primeiros instantes aqui serão o pico do esforço e à direita dessa linha verde eu vou ter já os primeiros instantes da recuperação. Nesse caso, eu posso, por exemplo, utilizar isso para comparar o ritmo no pico do esforço com o ritmo no pós-esforço imediato. Eu posso alterar o número de derivações que eu estou visualizando aqui, de tal forma que eu possa ganhar maior quantidade de tempo visualizada para uma derivação. Neste caso, nós podemos chegar até 120 segundos de uma única derivação. À medida que eu aumentar o número de derivações, o tempo vai se reduzindo por derivação proporcionalmente. Então, no caso aqui, tendo 3 derivações, eu consigo 40 segundos de cada uma delas. Trabalhando com 6, eu vou ter 20 segundos de cada uma delas. Ou, finalmente, retornando às 13, nesse formato de impressão, eu tenho 10 segundos para cada derivação. Eu posso trabalhar com essa informação como quiser e posso, inclusive, se eu quiser, nesta tela, adicionar registros ao exame. Ou seja, esses traçados que aqui estão, eles estão disponíveis, inclusive, para serem novamente capturados e inseridos nessa lista de traçados que são feitos durante o exame. Eu tenho a opção de utilizar um módulo para realização de medidas. Esse módulo não é um módulo automático de medidas. O sistema tem um algoritmo que faz um pré-posicionamento dos pontos, mas esses pontos precisam da sua interferência eventualmente. Então, aqui, por exemplo, o ponto J pode estar mal posicionado e eu preciso interferir para ajustá-lo aqui. Trazendo ele para o ponto certo, automaticamente todas essas medidas que aqui estão embaixo, elas serão refletirão aquela mudança e eu posso, inclusive, copiar estas medidas e referir essas medidas ao meu relatório. Então, por exemplo, vou trazer esse ponto J para o local correto e automaticamente todas essas informações aqui já fizeram o seu ajuste em referência a essa mudança do ponto J. Vou copiar todos esses dados e vou, por exemplo, inseri-los aqui como um comentário específico para esse traçado. Esse traçado, então, ele pode ser impresso com todos esses dados informados aqui no seu rodapé. A partir daqui, eu posso prosseguir para a revisão do laudo. Eu posso revisar todos os dados que eu já tinha preenchido. Nós tínhamos parado aqui no ECG basal. Até aqui havíamos preenchido ao longo da recuperação. Aqui nós temos os dados do teste, onde eu tenho informações que o sistema gera, né, consumo máximo, quais são as classificações tanto funcional quanto de aptidão cardiorrespiratória, pressão no pico, delta-PA por MET para determinação da hipertensão arterial, a frequência máxima atingida, qual a distância percorrida. Tenho aqui diversas informações que o sistema vai calcular. Eu posso, inclusive, copiar esses dados e colar em algum software de consultório, em alguma outra área de texto que eu queira adicionar essa informação. Eu tenho aqui todos os dados de eletrocardiograma que foram feitos, inclusive com a possibilidade de fazer uma correção no dado medido. Então, eu posso alterar todos esses dados aqui. Também, da mesma forma, eu posso introduzir ou recuperar comentários que eu tenha feito ao longo do exame. Ao longo do exame eu tenho um bloquinho de notas no qual eu posso ir fazendo comentários com um tempo específico e eles vão estar disponíveis aqui para observação. As curvas metabólicas que foram geradas durante o exame, então nós temos aqui alguns pequenos artefatos de frequência cardíaca, por exemplo, que eu posso usar a ferramenta para corrigir e ajustar aqui, por exemplo, um eletrodo que pode ter se soltado, alguma coisa assim. E a gente pode, então, se quiser, utilizar essa opção de corrigir esses pontos, colocando as medidas mais próximas da realidade do paciente.
Então, o sistema permite esse ajuste para evitar, por exemplo, alguma situação de falha de eletrodo, alguma coisa assim que possa eventualmente ter trazido, né, algum prejuízo para a correta medida da frequência cardíaca do paciente ao longo do exame. Nós podemos então fazer essas correções. Nós temos aqui, né, também a pressão arterial, duplo produto e as informações, né, da variação do segmento ST, que no caso aqui ele não variou porque o traçado era o mesmo durante todo o período de esforço. Portanto, não houve uma variação específica do segmento ST neste traçado de simulação que foi utilizado. Num exame, naturalmente, a gente teria esse gráfico com alguma resposta temporal, como essa que eu acabei de desenhar aqui. Os scores pós-teste, que podem ser gerados aqui, tanto o de Duke, né, o de Haxel e o do Veteran Affairs. Então eu posso ter essas informações adicionadas aqui, de tal sorte que eu possa ter todas essas informações incluídas no meu laudo. Feito isso, sobra então um espaço para a emissão das conclusões finais. As conclusões finais elas podem ser, observe que a gente já gerou uma série de informações, por que o teste foi interrompido, as arritmias, as observações do segmento ST, uma série de informações já foram feitos ao longo da fase anterior. Aqui eu preciso basicamente colocar as minhas conclusões finais. Nesse caso, eu posso, por exemplo, utilizar variáveis que o sistema já me deu e lançá-las aqui no texto, ou eu posso, por exemplo, utilizar modelos prontos de laudo, onde esse laudo já traz para mim algumas informações. Essas informações, por exemplo, serão substituídas por dados deste exame. Então, eu tenho aqui algumas variáveis, né, que buscam, essa aqui, por exemplo, busca qual é o ergômetro que foi feito o exame. Para acessar essas variáveis, eu clico com o botão direito e eu tenho aqui uma lista de variáveis que eu posso inserir no meu texto. Posso inserir como variáveis, ou seja, elas serão reutilizadas todas as vezes que eu chamar esse modelo para um exame, ou eu posso inseri-las como a medida direta desse exame especificamente e ter esse laudo já bem definido para esse paciente. Portanto, aqui a gente finaliza, né, a geração do laudo. O paciente pode, obviamente, receber o laudo imediatamente após a realização do exame. Nós teríamos aqui a possibilidade, inclusive, de imprimir aquele resumo do exame, onde eu posso escolher 3 derivações aqui e imprimir esse resumo. Vou gerar aqui uma cópia PDF desse exame, de tal forma que a gente possa visualizar tudo aquilo que o sistema geraria em termos de relatório impresso. A gente consegue visualizar, estando ele em formato PDF, nós podemos abrir aqui e visualizar como seriam essas impressões. Aqui nós temos as páginas do relatório. Primeira página, com a anamnese e os dados da referência do exame, como ergômetro, protocolo, médico responsável. Eletrocardiograma, aquele eletrocardiograma basal, inclusive, para o qual nós introduzimos as medidas adicionais ali. As medidas realizadas durante esforço e recuperação. A página onde nós temos resposta cardiovascular, nessa página, inclusive, o sistema faz algumas captações de informação interessantes, como a frequência cardíaca de primeiro e segundo minuto de recuperação, e já nos dá a variação da frequência em relação ao minuto anterior. Portanto, nós temos como utilizar essa variação para o cálculo de prognóstico de doença para o paciente. Os scores estão todos informados ali, todos os traçados com as medidas obtidas desses traçados. E a gente então tem agora o laudo. Observem que a parte onde eu registro ali laudo, essa parte ela nos informa
todos os dados referentes a aquelas frases que nós montamos e o texto da conclusão final, onde nós tínhamos aquelas variáveis, elas já foram substituídas pelos dados desse exame. Então, com tudo isso, nós temos aqui o nosso exame pronto, encerrado. O paciente, então, já está liberado com seu laudo na mão, podemos reiniciar o próximo exame da agenda. Naturalmente que esse tempo que gastamos foi bem mais longo do que o que seria a média de um exame, mas o objetivo aqui foi detalhadamente mostrar um pouco de cada uma das características. Se fizermos aqui na dinâmica, com certeza haverá um ganho de produtividade, ou seja, nós podemos fazer muito mais exames do que aqueles que são feitos com a média dos outros equipamentos, e teremos também uma qualidade maior, mesmo fazendo mais exames, teremos uma qualidade maior na realização dos laudos, na produção dos laudos para esses exames. Então, fica aqui, né, a nossa apresentação. Estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco através do nosso site, através dos nossos contatos que estão disponíveis lá, ou através dos nossos representantes distribuídos pelo país. Obrigado pela sua atenção, estamos aqui à sua disposição.